hoje a gente vai ver uma das bibliotecas assim, para análise de dados em Python, que eu considero uma das mais importantes, que é a NumPy. O objetivo dela é basicamente, né, o uso numérico, né, ou de dados homogêneos, principalmente operações matemáticas. Então, é muito importante a gente saber um pouco. Então, o NumPy, ele é uma biblioteca, né, com funções, né, de matemática, e seu principal objetivo é um vetor n-dimensional, né, que é chamado de ND-Array. Por que o vetor n-dimensional? A gente pode criar vetores, né, de várias dimensões, vetores basicamente numéricos. A principal característica dele é o que? Ele é homogêneo. Então, uma lista em Python, a gente pode criar como? Eu posso colocar dentro dessa mesma lista strings e números, inteiros ou flutuantes. Né? Então, quando eu posso manipular essa lista como for. Ou seja, meus dados eles não precisam ser necessariamente homogêneos. Eu posso colocar qualquer tipo de dado aí, ele vai ser uma lista e ele vai aceitar. Certo? Aí a lista, né, Python e tal, só que a lista 2, pode baixar um pouquinho, ela vai ser o quê? Ela vai ser um número, né, só de inteiro. Então, com o mesmo tipo. No NumPy, a gente faz o quê? A gente cria, né, essa lista, só que como matriz, n-dimensional. Por isso que ele é bastante usado. Por quê? Porque facilita muito, principalmente quando a gente está usando e fazendo atividades mais voltadas para a manipulação de dados, para a ciência de dados, como imagem, como grandes séries, né, de números. Então, ele trata os dados como uma matriz, certo? No caso, o exemplo aqui, o array, ele é uma matriz 3 por 3, então é uma matriz, né, unidimensional, e a gente cria, né, com o np.array. Então, quais as vantagens dele? Uma das principais vantagens é o quê? Elas ocupam menos memória. Então, diferentemente de outro tipo de variável, no Python, o array NumPy, ele é como se fosse um bloco contínuo de memória. Então, ele aloca apenas um pedaço específico da memória e coloca todos os dados dele de forma contínua, justamente por causa da sua característica homogênea. Diferente da outra lista, que são vários tipos diferentes, essa alocação de memória ela é diferente, assim, porque ele vai alocar a memória para texto, vai alocar a memória para o número inteiro, por isso que ele possibilita, apesar de ser uma lista, mas os tipos são distintos, e ele faz essa distinção. Já no NumPy, não. Como é homogêneo, como é o mesmo tipo, ou inteiro ou float, essa alocação é contínua. Isso facilita muito na hora de processar. Por isso que ele é mais rápido, por isso que ele é mais veloz. Então, a capacidade de processamento dele, dados complexos, matemáticos, autovetores, autovalores, ela é maior também. É que a gente já falou, né, Dani, que no Python ele vai executando os programas, as linhas ali, né? Então, quando você já deixa alocado uma memória para aquele tipo de dado, é mais rápido nessa execução, né? Isso, justamente por causa disso. Aí, por isso que ele é bastante usado, assim. Então, e a facilidade de execução dos cálculos, né, numéricos, que justamente por causa dessa característica dele. Qualquer palavra que eu disser, ou qualquer coisa que eu disser, vocês não entenderem, pode falar que eu dou um break e retorno, tá bom? Pode falar. Então, os tipos, ele pode ser de unidimensional, um array, né, de vetor, com apenas uma dimensão, um 2 por 2, né, duas dimensões, ou como um cubo, um 3D. A vantagem do cubo é principalmente quando a gente está trabalhando com imagem. Por quê? Porque a imagem ela é formada por 3 canais, né? É o RGB. E cada canal desse, quando a gente transforma ele em numérico, ele assume
dentro desse vetor, uma posição específica. Então, assim, o tridimensional é só para imagem? Não. Também pode ser para números, só que aí esses números, eles vão ser o quê? Vão ser principalmente tensores. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Quem já ouviu tensor, já ouviu falar. Tensor, basicamente, é a unidade base que a gente utiliza principalmente em algoritmos que utilizam Deep Learning, por exemplo. Por quê? Porque a gente precisa de um processamento tridimensional. Então, a gente coloca os dados não em uma dimensão, mas em 3 dimensões, né? Aí ela assume né? O x0 é a primeira dimensão, o x1 é a segunda dimensão e o x2 é a terceira dimensão. Então, o dado, ele, do ponto de vista representativo, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser um cubo. Então, o shape dele, então ele passa a ser o cubo. Isso facilita muito na hora que a gente vai processar. Por isso que a gente consegue, né, no cubo, aplicar algoritmos mais complexos, principalmente quando a gente está se tratando de algoritmos, né, para classificação supervisionada e não supervisionada. Pode passar mais um pouquinho. Então, a biblioteca, né, para importar, ela é muito simples, só importa no Py as NP. Então, na hora que você se estiver usando Conda, é só instalar Conda no Py, ou se não, o pip install no Py. E já está instalado. Né? Com ela, a gente consegue criar vários arrays. O primeiro tipo que a gente pode fazer a primeira forma, né? Eu vou mostrar algumas formas que a gente pode criar. A primeira forma é criar uma lista e dessa lista transformar num array no Py. Então, eu crio uma lista com 2 dimensões, né? São com quatro elementos cada um, e passo para ele. O dtype, eu digo o quê? Que tipo de lista é essa? O inteiro. Né? Lembra que eu falei que para NumPy tem que ser homogêneo o tipo de dados, então eu já passo para ele o tipo específico dele. Quando eu peço para imprimir, aí ele já me diz, ó, array 456, 4576 e 4869. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter, na primeira dimensão, um vetor de 4 elementos, e na segunda dimensão, um outro vetor de 4 elementos. Então, nesse caso, ele vai ser unidimensional, porque vai ter 2 dimensões. Também posso criar ele como um número randômico, né, np.random.rand, 5. Então, eu estou passando para ele 5, que ele crie 5 números randômicos para mim. Ele pega do intervalo, né? Geralmente, ele sempre pega de 0 a 1. Aí, ele traz todos os números, 5 números. Toda vez que a gente for rodar o rand, ele traz números diferentes, né? Então, se a gente quiser salvar, eu vou ter que salvar isso numa variável específica para ele poder salvar esse vetor. Isso é muito útil, principalmente quando a gente está trabalhando com operações numéricas de autovetores, né? Ou a gente está trabalhando numa matriz específica, porque eu só quero que ele gere um número randômico para mim, e ele gera, e a gente só trabalha em cima desses números. Pode falar. Dani, eu ia dar um exemplo mais simples. Pode Eu ia dar. falar que isso é muito utilizado, eu particularmente usei muito quando a gente está precisando construir portfólio e não tem dado. Gera os dados randômicos lá e analisa eles, sabe? Pronto, serve também. Quando tiver exemplo, pode dar. Também tem o range, não é? A range 10. Nesse caso, ele cria números sequenciais. Eu quero criar um número sequencial de 10 elementos. Aí ele cria do 0 ao 9, né? Com 10 elementos, também unidimensional. É outra forma também de criar. É muito útil quando a gente só quer, eu quero um vetor sequencial para fazer qualquer coisa. Aí crio esse vetor,
e a gente começa a manipular ele da forma como deseja. Pode baixar. Também, uma coisa legal. A gente, como é uma matriz, a gente pode mudar o shape dele. O shape é o quê? A dimensão, certo? Nesse caso, né, eu estou passando para ele, estou pegando aquele meu vetor, que era unidimensional, né, um vetor linha, estou dizendo que eu quero que ele tenha 2 dimensões com 5 elementos. Né? Aí ele passa a ser uma matriz 2 por 5. Estou fazendo um reshape. Aí eu também posso fazer o reshape o quê? Eu quero que ele tenha 5 colunas e 2 elementos cada. Aí ele passa a ser uma matriz 5 por 2. Isso também é muito útil para manipulações matemáticas em geral. Por quê? Porque no mesmo elemento, no mesmo array que eu criei, eu posso passar qual o tamanho dessa matriz que a gente vai querer, que a gente vai querer manipular, certo? Porque aí, digamos, eu tenho um vetor linha, mas eu quero comparar ele a uma matriz 2 por 5. Para fazer isso, eu preciso primeiro fazer o reshape para poder fazer essa manipulação. Aí também tenho, né, aí manipulações de matrizes no geral. Digamos, eu quero criar uma matriz de identidade. Né? Quem sabe, quem lembra o que é uma matriz de identidade? Eu ia digitar aqui que nessa hora é a hora que a galera de engenharia, que fez 5.000 cálculos lá, tá chorando. Uma matriz de identidade é aquela que é formada por zeros e um na sua diagonal principal. Isso, um na sua diagonal. Isso, entendeu? Sua diagonal principal. Então, ela é chamada de matriz de identidade. Então, ela cria, né, com esse método, np.e, ele cria uma matriz de identidade para a gente. Mas eu quero criar uma matriz diagonal. Uma matriz diagonal, ela é formada né, por zeros e números sequenciais na sua diagonal principal. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Eu quero criar uma matriz apenas formadas por 1. Aí eu dou um np.ones. Aí eu faço quais Aí a gente sempre tem que passar qual o tamanho. Nesse caso, é uma matriz 4 por 4. Aí ela vai ser formada apenas por 1. Eu quero uma matriz só de zeros, também 4 por 4. Aí vai criar uma matriz de zeros. Certo? Pode baixar. Eu também quero criar uma matriz só booleana. Como é que eu faço? Aí eu uso o full, né? Aí eu digo qual o tamanho também, 3 por 3. Digo quais os elementos que eu vou querer, nesse caso eu quero que seja verdadeiro, e passo o tipo, de type booleana. Então, você vê assim, que o NumPy, ele traz todo recurso para a gente manipular uma matriz. Então, se um dia os seus dados, porque na hora que ele criou os uns, ele bota o ponto e nos zeros também, mas é uma matriz só de 1. Só que é um só. Não é, como é que se diz? Não tem intervalo. Ele bota um ponto, da própria biblioteca mesmo. Aí eu trouxe vamos fazer alguns exemplos. É só para criar matriz? Não. A gente pode fazer N coisas, certo? Vamos criar, de nada, Vanessa. Vamos criar uma array de uma dimensão, né? Então, botei os elementos -1, 2, 3, -4 e 5. Quando eu peço para retornar o shape dela, ela é 5, vírgula. Por quê? Porque isso significa que ela só tem uma dimensão e tem 5 elementos. Tá? Pode Então baixar. Vai ser sempre coluna e linha, né, Dani? Sempre coluna e linha. O básico do NumPy é esse. É transformar os números em matriz. Por quê? Porque isso vai facilitar na hora de processar. Então, eu tenho um banco de dados e eu quero fazer o cálculo numérico. NumPy.
facilita muito. Essa é a principal distinção do NumPy para o Pandas, porque o Pandas, ele cria data frames em geral. Quando eu tenho vários tipos, né, de dados diferentes e com colunas diferentes, ele é mais fácil de facilitar, de fazer as consultas, enfim. Só que o NumPy não. Ele é especificamente para números, para numérico. Assim. Os elementos, ele também retorna os tipos de elementos, né, com o dtype, array.dtype. Eu quero fazer consulta. Eu quero, dentro daquele meu array, trazer só os números negativos. Então, eu passo o meu array, abro chaves, desculpa, colchete, e passo ele de novo e digo, de todos esses elementos, me retorne o menor que zero. Aí ele retorna todos os elementos que são menor que zero. Veja que eu estou fazendo sem precisar nem de for, de nenhum tipo de estrutura de laço. Eu estou fazendo uma consulta simples. Eu quero que retorne todos os elementos que são menor que zero. Eu não preciso usar if e não preciso usar for nenhum. Porque, apesar dele ser uma matriz, a própria biblioteca faz com que a gente consiga tratar esse array como escalar, nesse sentido. Né? Escalar é como se fosse uma variável simples, só que ela não é uma variável simples. É uma variável que tem n dimensões. Nesse caso, vai ter uma dimensão, só porque a gente criou uma linha. Fazendo um paralelo com Pandas, enquanto lá no Pandas a gente percorre uma tabela, um data frame, aqui a gente vai percorrer esse array, né? Esse vai percorrer o array. Sem o uso de for, sem o uso de estrutura de repetição nenhuma. Lá, às vezes a gente precisa. Lá, às vezes, a gente precisa. Dependendo da consulta, a gente precisa usar o for e precisa usar o if. Aqui não, aqui a gente pode criar. Então, se eu quero retornar só os pares, do mesmo jeito, então array, aí, colchetezinho, o array %2 igual a zero, que é a condição de ser par. Então, me retorne todos os elementos desse array que são divisíveis por 2 e são iguais a zero. Então, ele vai me retornar todos os números pares. Nesses casos, o if está meio que implícito ali, né? Porque seria a mesma coisa que eu dissesse, me retorne só se isso aqui for verdade. Mas eu não preciso colocar se isso aqui for verdade. Eu só coloco isso aqui e ele já coloca, porque está meio que implícito. Na hora que a gente lê, a gente já lê. O array, aí array %0 igual a zero. Se todos os elementos do array for igual a 2, for divisível por 2 e for igual a zero, me retorne. Então, o if, ele tá implícito, sim, por causa da própria condição que a gente coloca, né? A condição a condição mesmo da consulta em si, porque isso é uma consulta. A gente está consultando os elementos do array, só que é uma consulta direta. A gente está usando o próprio elemento. Eu quero substituir de acordo com uma condição específica e substituir. Aí, digamos, nesse caso, se o número for ímpar, eu vou substituir todos esses elementos por 999. Veja que ficaram só os números pares e todos os outros elementos ficaram 999. Do mesmo jeito, eu estou fazendo uma consulta, fazendo uma condição e, ao mesmo tempo, uma atribuição. Ver o quanto que isso facilita a nossa vida. Muito, principalmente quando precisa manipular número. Ele também tem algumas... Quando também tem muitos dados, né? Porque, tipo, aqui a gente está com 5, 6 elementos, mas imagina isso para analisar aquelas imagens enormes, sei lá, imagem de ultrassom, que é muito complexa e tal. Também faz isso aí. Aí por isso que é fácil, é mais fácil para fazer. Eu trouxe até um exemplo de imagem, está lá embaixo. É mais fácil a gente fazer o resize da imagem, manipular os canais RGB e tudo mais. Então, por isso que o NumPy ele é tão poderoso, assim. Por isso que ele é uma biblioteca tão usada.
porque quando ele auxilia muito pandas a manipular as colunas que são numéricas. Porque uma coluna, ela, geralmente, ela vai ser do mesmo tipo. Então, ao invés de eu usar os recursos do Pandas, eu posso usar os recursos do NumPy para fazer a manipulação dessas colunas. Eu também posso, a gente também tem operações de inserção e exclusão. Dentro, né, desse array aqui, que 0, 1, 3, eu quero deletar dentro dele os elementos 0 e 4. Então, ele deleta para mim. Fica só 2, 3 e 4. Veja que é também uma consulta. Assim, tem uma consulta e tem uma condição. Então, eu, ao mesmo tempo, eu reatribuo, né, ao array, mas eu tenho que passar o array específico e dizer quais elementos eu quero deletar. Então, ele vai deletar esses 2 elementos. Inserção. Existem 2 tipos de inserção. Existe o append, que é aquele tipo de inserção que é inserido no final da lista, né? Porque aí aqui usa o princípio FIFO, que é o primeiro a entrar, é também o primeiro a sair. Então, na hora que eu coloco x6, ele vai me inserir o elemento 6 no final da lista. E existe também o insert, que o insert ele vai inserir os elementos nas posições específicas que eu quero. Então, eu passo o array, né, no insert, passo o 2, ou seja, a partir do segundo elemento, da segunda posição, então, a 0 a 1, que é a posição 3, insira esses 2 elementos. Aí ele vai inserir o 12 e o 24, que vão ocupar a terceira e a quarta posição. O insert é muito útil, principalmente quando a gente sabe a posição específica e quer que aquela posição específica tenha um valor também específico. Essa é a diferença. Se a posição não importar, usa o append. Por quê? Por causa da capacidade de processamento. O append ele acaba sendo mais rápido. Por quê? Porque ele só insere no final. E o insert, ele além de inserir, ele também faz as consultas. Ele primeiro consulta quem é o elemento daquela posição, faz todo o rearranjo, né, do array, insere naquela posição e reordena. Veja como é poderoso fazer isso. Eu lembro que na universidade meu professor me mandou pedir fazer isso na mão. Ficou um algoritmo deste tamanho. Sinto muito por você, Dani. Eu só peguei professor Casquinha. Eu estava pensando aqui, esse insert, eu não sei, tá? Se eu estiver errado, você me corrige, mas pode dizer. Esse insert, a gente poderia manipular a cor, por exemplo, porque na imagem tem um RGB, né? E aí, sei lá, se eu digo que o R é 24, então vai ser uma cor específica ali, um tom daquele R. Se eu trocar nessa posição, eu troco esse tom? Você pode trocar o tom. Agora você vai ter que não fazer tem que ver como é que vai fazer. Porque, assim, existem hoje métodos específicos para você fazer isso, entendeu? Não Mas precisa... isso aí é para gente que já sabe, tipo você. Nós tá aqui no começo ainda. Vamos com calma. Mas pode sim, você pode mudar o canal. Ou pode só manipular um canal específico. Eu quero mexer só no primeiro canal. Aí mexe só nele. Beleza. Aí vamos fazer alguns exemplos com uma array de 2 dimensões, certo? Criei uma array de 2 dimensões, o array 1, e o segundo, também array 2. Veja que todos os 2 arrays, para ser comparado, para ser manipulado, eles têm o mesmo tamanho e a mesma dimensão. Então, essa também é outra característica do NumPy. Então, existem algumas coisas que a gente pode fazer. Uma das coisas é a igualdade, certo? Eu consigo fazer igualdade, né, direta. Pode mandar, por favor. Pode mandar direta, só que quando eu imprimo essa array, o que ele faz? Ele só dá true ou false, certo? Ele só diz quais elementos são iguais.
naquela posição específica. Então, na posição 1 é falso, 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 apenas na posição 1, 1, 0, que esses valores são iguais. Então, ele é uma igualdade direta. Mas, eu não quero, não é isso que eu quero me retornar os elementos que são iguais. Então, nesse caso, eu tenho uma função já específica também, eu uso o intersect ID. Ele me retorna só os elementos que são iguais nesses dois arrays. No caso, o set. É massa. Pô. Diferença do mesmo jeito. Se eu uso o operador diferente, igual, ele me retorna os booleanos. Tá vendo? Aqui a matriz inverteu. Aí true, true, false. Só nas posições que não são diferentes. Mas não é isso que eu quero. Porque isso vai sempre depender do problema. Tem problemas que eu preciso saber apenas o booleano mesmo, se é falso, se é verdadeiro, para fazer algum tipo de manipulação. E tem outros que eu preciso dos elementos específicos. Quando eu preciso dos elementos específicos, eu uso o setDiff ff1d. É um nome estranho para é um método, é uma função específica do NumPy. Ele vai retornar os elementos que são diferentes nesses dois arrays. Aí, né, é 1.4, 2.4, 4.4, ou 4 pontos. Nesse caso, eles são números flutuantes, certo? Também existe, você também pode fazer as comparações do mesmo jeito, certo? Vai retornar falso, falso. Então, todos os operadores que a gente utiliza, também pode utilizar no NumPy da mesma forma. Inserção pode. Aí, a intersecção eu já mostrei, certo? Aí eu coloquei, como esse material vai ficar com vocês, então eu coloquei basicamente a série das principais funções, né, matemáticas que ele faz, cosseno, multiplicação, divisão. Então é só usar adição, vai retornar o SNAN, que vai retornar um booleano se cada elemento é vazio. Eu coloquei alguns exemplos de algumas coisas, mas eu botei de tudo, né? Cosseno, tangente, tudo isso aqui, esse quadrado, exponenciação. Então, todo tipo de função matemática, ele tem, você pode utilizar. Eu coloquei só alguns exemplos, para a gente não ficar um collab muito grandão, mas quando vocês tiverem um collab, é só usar a função e tem a descrição, é bem fácil. Então, eu quero retornar o máximo, o maior valor. Então, eu uso a função max. Eu quero retornar a multiplicação de todos os elementos. Então, eu uso o ponto prod. Lembrando, ele multiplica todos os elementos dessa matriz específica. Eu quero retornar um menor valor. Eu uso min. Eu quero retornar a soma de todos os elementos, eu uso sum. Eu quero retornar a média, eu uso min. Eu quero retornar o desvio padrão, eu uso o STD. Então, veja que todas as funções matemáticas, as principais, já estão implementadas. Só vai usar, só vai utilizar ações específicas. Aí tem algumas que são específicas para a matriz, né, como o det, que é para calcular o determinante da matriz, o EG, que calcula os altos vetores, os altos valores da matriz quadrada, aí entra mais para a parte de álgebra linear, né? Aí só quem realmente trabalha mais com imagem é que usa mais, porque não tem para onde correr você trabalhar com imagem e não usar. Eu quero o inversa, o INV, o SOLVE, que também resolve uma matriz, um sistema linear também. E também tem um que eu botei só para vocês verem, que também é usada mais para imagem também, que é a transformada de Fourier, que é o FFTT. Aí, só que nesse caso, quando Sim, não, assim, a documentação, ela é muito, muito rica, sabe, Luísa? Dá para você saber tudo,
Então, assim, na hora que vocês estiverem com algum problema, eu tenho um problema numérico para resolver e não sei resolver, usa NumPy. Tem uma matriz, tem um sistema linear com 3 equações, não sei resolver, bota aqui o NumPy e resolve para você. É só montar e ela resolve tudo. Assim que eu resolvi as minhas. Quando eu aprendi. A diferença, um pouquinho dessas de matriz, porque ela não usa um NP direto, usa um NP.Linaug, que o Linaug é justamente a biblioteca do NumPy específica para matriz e para sistemas lineares. Então, Linaug.delta vai retornar o determinante, Linaug.egg vai retornar as quadradas, e o solve, que vai resolver um sistema linear. Então, na hora que eu somo o solve, eu já estou montando o meu sistema linear. Eu estou fazendo o quê? Eu estou passando o meu x e estou passando o meu y. Então, ele já retorna esse valor, certo? Aí eu botei só um exemplo da transformada de Fourier, só para vocês olharem uma equação um pouco mais complexa, para ver que ele resolve em si. Então, às vezes, você tem algum problema matemático para resolver, é só chamar, certo? Aqui eu criei só para vocês verem como é que ele manipula também uma transformada, só que de acordo com números específicos, a gente passando números específicos para ele. Então, eu criei uma range de 256, então ele criou uma array, né, até 255, passa os parâmetros para ele, pode passar essa parte. E no fim, ele vai resolver, ele traz todos os meus parâmetros, né, dessa transformação. Pode baixar. Eu botei só como um exemplo mesmo, para você ver, ó, eu tenho um problema matemático complexo, o NumPy resolve. É muito número, pode baixar mais um pouquinho, só para mostrar o gráfico, pode baixar. Eu queria só que vocês vissem o gráfico, tá vendo? O que a transformada faz? Ela faz esse sinal, né? Entre os picos, faz esse sinal entre, né, para o positivo e o negativo, e vai colocando no eixo, e depois o ponto positivo e o ponto negativo. Era só para você ver esse comportamento, né? Que com Pelo isso... menos fica bonito, né? Porque isso aí é um sinal. Isso aí é um sinal, sabe? Digamos, eu quero... Vai que, né, um dia eu quero manipular um sinal de ECG, de exame de ECG. E a transformada de Fourier é bem usada para manipular. Então, na hora, quando a gente vê isso aqui, né, esse comportamento, isso significa que ele é um sinal e que ele oscila dentro de cada momento. Uma das coisas que mais é usada é o fatiamento. Então, o que é o fatiamento? O fatiamento, ele é uma forma pode dizer. Tem uma pergunta ali, Dani, de Ellen, perguntando se tem uma função que possa devolver um resumo dos números. Como seria esse resumo, Ellen? Porque provavelmente vai ter, né? A gente já viu aqui que tem de tudo. Resumir os dados como o Pandas, como o DataFrame faz? Como o Pandas faz? Não, nesse caso ele não tem. Quem tem é o Pandas. O Pandas tem. O Pandas, Se um não tem, faz o outro tem. Hã? Se um não tem, o outro tem. O Pandas tem, mas ele não. Por quê? Por causa da característica dele. Como ele é homogêneo, então ele já trata todos os dados iguais, e se você quiser números específicos, é só usar as funções. Ele não vai retornar um sumário, assim, com todo... Porque, em teoria, eles têm todos os mesmos jeitos, né? Tipo, se é uma rede inteira, então todos os elementos vão ser inteiros. Então, resumir isso seria só falar o tipo do array, eu acho.
Que eu entendi o que ela está falando. Outra, como ela disse, né? Trazer a média, desvio padrão, mediana de cada um, não. Aí você tem que usar a função mesmo. Só que o Pandas tem. Nesse caso, você no Pandas tem. Aí ele vai trazer tudo, ele vai trazer um sumário completo de tudo lá. Porque o Pandas, ele é como o DataFrame ele é mais complexo, assim, aí ele consegue, ele já tem nativo já essa função, que é similar. Então, o fatiamento, o objetivo dele é o quê? É trazer, a gente, como mesmo o nome diz, né? É trazer partes específicas desse array. Então, eu quero retornar apenas na minha posição 2, a minha segunda posição. Então, ele vai retornar esse quadradinho aqui, 1, 2. E ele vai retornar um array dimensional, né? Apenas um. Nesse segundo passo, eu quero retornar só a minha segunda posição. Aí ele vai retornar toda a linha, né? Então, assim, trabalhar com o NumPy é relembrar todos os conceitos de matrizes que a gente viu no ensino médio. Porque é basicamente... Não sei se isso deixa a galera feliz ou triste. Eu deixo triste mesmo. Mas é basicamente isso. Assim, ele me deu gatilho, daí todo mundo. Porque assim, não tem como a gente usar, né, a biblioteca pela biblioteca. Por quê? Porque a gente tem que entender, basicamente, como é a estrutura de dados por trás dela. Porque como ela é uma biblioteca numérica, então eu tenho que saber exatamente qual a estrutura de dados para saber como é que eu vou manipular. E tudo isso é basicamente álgebra linear. Basicamente. E, se vocês, né, querem trabalhar como analista e querem trabalhar como cientista de dados, vão usar o NumPy em uma época da vida. Porque os dados numéricos, eles vão aparecer. E fica muito mais fácil manipular, transformar tudo em matriz, fazer o que tem que ser feito e mandar para o Pandas novamente, né, para o DataFrame novo, salvar no arquivo, do que manipular no Pandas. Pelo menos e olhando assim, álgebra linear para mim foi o terror da faculdade, assim, então eu sou suspeita. Mas olhando assim, parece difícil, se você for parar para pensar, do meu ponto de vista, que não entende álgebra linear até hoje. Mas hoje é muito mais fácil estudar essas coisas, porque tem muita documentação. Então, por exemplo, você vê um conjunto de dados lá que você está usando Pandas, mas tem muito número. Pesquisa no Google qual é a melhor biblioteca do Python para me ajudar a fazer isso aqui com números. Ou trabalhar com matriz. Eu ia estar chorando, mas enfim. Trabalhar com matriz, qual é a melhor biblioteca? Ou qual função usar para tal coisa. Hoje está muito mais fácil, né? Não, muito mais. Pô. Imagina, você transforma tudo, transforma numa matriz 3x3 e manipula essa matriz do jeito que está. Porque Dani, você falando parece muito mais fácil, tá? Você não vem, não. Não, é porque eu acho que eu sempre gostei de cálculo. Aí, enfim, mas como eu já trabalhei muito com imagem, então no Pai para mim basicamente, e assim, e não tem para onde correr, né? Se a gente vai fazer algoritmos supervisionados para imagem, tem que usar no Pai para transformar essa imagem no array. E aí vem um conceito importante aqui que a gente sempre fala não adianta a gente querer já fazer o algoritmo supervisionado. Não. É importante a gente entender muito bem a base aqui do NumPy, quando usar, para que usar, porque senão a gente não vai saber usar lá na frente no que é teoricamente, mais difícil. Então, importante ter essas bases muito bem formadas. Porque isso interfere no resultado do algoritmo. Sim. Porque o pré-processamento, pelo menos para mim, é uma das fases iniciais, que tem que ser sólida, porque ela é a base. Então, sim, o algoritmo, ele só vai processar e ele tem que receber os dados limpos. Assim, imagina a gente processar uma imagem de um exame e sei lá, não
para não olhar esses dados com cuidado e gerar um algoritmo mais avançado lá na frente e gerar tudo errado, sabe? Então, tem que ter essa base bem informadinha. Não estou botando medo de vocês, meninas. E, por causa da nossa hora, vamos mostrar logo o exemplo que eu botei como data frame. É a realidade. Pode baixar o Slace, tudo isso aqui, a forma dos Slaces. Você também, aí como integrar com pandas, certo? Ó, eu criei um data frame simples, né? Uma data, ele vai ter peso, nome, altura e sexo, certo? E criei o data frame. Veja, a estrutura já é diferente, né? Já são tipos diferentes, colunas diferentes e tudo mais. Mas, eu quero saber qual é a média do meu peso. Então, eu posso usar o NumPy. Eu posso usar também a do Pandas? Posso. Mas também o NumPy, eu também posso usar ele. Então, média.peso, np.min, só passo o meu data frame e a coluna específica. E ele já retorna a média do meu peso. A média da altura, da mesma forma. Aí ele já retorna a média do peso. Eu quero também agrupar. Eu também posso usar o Group By do Pandas, mas também posso usar o Group By do NumPy, né? Então, eu dou o Group By no sexo, altura, passo o EG e digo quais os parâmetros. Então, os parâmetros que eu quero agrupar é pela média e pelo desvio padrão desse array. Então, ele vai pegar o quê? Nesse caso, ele vai pegar o numérico, que vai ser justamente a altura. Então, nesse caso, se eu colocar 2 numéricos, não vai funcionar. Por quê? Porque isso aqui eu estou agrupando a categoria, que é sexo, pelo meu número, que é flutuante, que é altura. E digo que vai ser o meu desvio padrão e vai ser, né, minha média. Aí ele retorna. O desvio padrão, né, a média de altura para um feminino é 1,61, do masculino 1,75, e meu desvio padrão 0,000 para o feminino e para o masculino 0,00711. Veja, eu consigo integrar, né, dentro dele, dois valores, duas bibliotecas que são bem ricas. Então, a todo tempo, a gente consegue usar os dois. Então, sempre quando me perguntam, qual é a minha melhor biblioteca? Não tem melhor biblioteca. Depende sempre do problema a ser resolvido. O que eu quero resolver? O que é mais fácil? E, principal, o que eu sei fazer, né? Naquele momento. Porque, eu posso saber manipular o Pandas melhor. Então, eu uso o Pandas. Mas eu posso usar o NumPy melhor, outra biblioteca melhor. Por isso que é bom a gente sempre saber ir estudando bibliotecas distintas para aumentar o nosso leque. E, assim, não se engane que a gente não sabe, não se lembra tudo, tá? A documentação está aí para isso. Na hora que a gente vai usar, o importante é saber que existe e como é que a gente vai usar ela. Pode baixar mais um pouquinho. Eu botei mais um exemplo lá embaixo. Esses gráficos é só para vocês verem o comportamento gráfico do... Na verdade, esses gráficos são spoiler para a aula que a gente vai ter de visualização de dados. Também. Pode baixar. Aí, eu botei mais um exemplo lá embaixo. Nesse exemplo, eu fiz o seguinte. Pode baixar um pouquinho. De propósito, eu coloquei um data frame com um monte de coluna, né? E que só as colunas específicas. Veja que, na hora que eu importei o arquivo, veio com um monte de lixo. Isso acontece muito. Né? Mas eu não quero que meu data frame esteja assim, eu quero só a coluna específica. Pode baixar, sai. Então, eu criar um outro data frame, é sempre de bom tom, uma boa prática, a gente não manipular aquele data frame original, a gente sempre criar um outro. Por quê? Porque a gente nunca sabe quando é que vai querer voltar para aquele, aí tem que processar tudo de novo. Então, cria um a partir do outro. Então, eu crio um com base só com as colunas que eu quero. Então, nome, idade, turma, data, descrição, altura e sexo. Veja que ele criou
o data frame só com as dicas que eu quero, só com as colunas que eu quero. Mas eu queria que reordenasse, eu queria que idade viesse depois de turma. É só inverter. Então, o bom do data frame é essa, porque a gente consegue trazer as colunas de acordo com o que a gente precisa. Mas o objetivo principal aqui eu quero substituir todas as minhas alturas que estão em branco pela média das alturas. Então, escola, né, altura, ponto filma, aí ponto np.min, escolas, altura. Então, eu estou pegando todas as médias da escola e substituindo em altura. Ô, Dani, e aqui tem o que a gente falou na aula passada, de quando a gente altera os dados de mentirinha ou de verdade. Nesse caso, a gente está alterando de verdade, porque a gente está usando ali o in place true. Isso. Então, essa dica que Dani falou de criar sempre um dataset secundário para você não alterar o primeiro, isso é maravilhoso, porque aí eu posso, de fato, fazer as minhas alterações de verdade, usando o in place true, e eu não vou mexer no meu dataset original. Isso, ele fica lá para caso você precisa, para caso precise de qualquer coisa. Aí, no final, o resultado, ele substitui, né, pode baixar um pouquinho, todas as alturas que estavam em branco pela média das alturas. Eu não coloquei condições se feminino ou se masculino, mas também pode colocar, né, eu quero só a média do feminino, aí substitui, eu quero só a média do masculino, também substitui, certo? Também dá para salvar uma imagem, certo? Nesse caso, eu usei uma biblioteca que é maravilhosa, que é o Pio. Nessa hora é que rufem os tambores, porque isso aqui eu nunca vi também, tá? Então vai ser novo para mim. Então, eu pego uma imagem qualquer, né? O Content Drive, e essa é a minha imagem original, certo? Eu quero saber qual o tipo da imagem, vê? Então, eu chamo, né, o NumPy uso, né, essa bibliotecazinha, né, do NumPy, que é o asa-array, e passo a imagem. Veja que automaticamente ele já transforma a minha imagem no array. Quando eu peço o shape, 3 canais. 426, 624, que é a altura, a largura e os 3 canais RGB. Bem pequenininha. Bem pequenininha. E essa é a imagem, em formato numérico. Agora, isso aqui, a gente está vendo só para essa imagem que de fato é pequena. Agora, vamos pensar nisso aqui, naquelas... Sabe aqueles exames que a gente sai com o envelope desse tamanho na rua? Imagina o tamanho do array daquela imagem, né? E pode fazer para várias imagens também, porque como ele é N dimensões, então eu posso colocar cada imagem em uma dimensão específica. Aí fica como se fosse matriz sobre matriz. E aí o céu é o limite. Aí o céu é o limite. Sim. Era mais ou menos isso que eu queria passar de NumPy para a gente hoje. Dar um overview sobre a biblioteca. Qualquer dúvida, pode me falar.